Salve, salve, simpatia, Rodra na voz. Estamos aqui para mais um Papo de Europa aqui na Rádio Carijó. Se tem futebol, tem Rádio Carijó. E temos muitas coisas para comentar, muitas coisas para debater. Hendrick fazendo gol na sua estreia em Liga dos Campeões, sendo importante no final de semana no Real Madrid. 2 vitórias suadas, sofridas, choradas dos merengues contra Stuttgart e Espanhol dentro de sua casa do Santiago Bernabéu. Tem também o Barcelona, que vai voando sozinho no Campeonato Espanhol, mas na Champions estreou com derrota. E o Bayern de Munique, semana 14 gols em 2 jogos em menos de 7 dias. Olho no Bayern, que vai se ajeitando com o Vincent Kompany. Muita história boa para a gente contar, para a gente debater. E eu estou aqui acompanhado mais uma vez do meu trio maravilha, meu trio de ataque aqui. Eu vou ser o meio, eu vou só fazer os passes, só distribuir as jogadas. Antes, claro, passando aqui a indumentária, a minha vestimenta de hoje. Camisa de número 2 do Borussia Mönchengladbach da temporada 2022-2023, um time que tem como cores principais o preto, o branco, usa bastante verde também. Esse uniforme, essa tabela indumentária aqui, não tem nenhum nome assinado atrás. Eu sei que o Will Ferreira tá com uma camisa de craque nas costas, a minha não tem nenhum nome atrás. Quem sabe eu coloco o nome de algum atacante do Stindl, que fez história lá no Borussia Mönchengladbach. Isso é cena dos próximos capítulos. Então, para começar o programa de hoje, eu vou com ele, Will Ferreira. Uma ótima tarde para você, meu querido. E aí, Rodra, e aí a toda a equipe de transmissão, e aí principalmente quem está acompanhando mais esse episódio do Papo de Europa. Como bem disse o Rodra, camisa da Fúria, né? Hoje em dia querem chamar de Roja, mas é o inferno, né? Fúria sempre vai ser Fúria e etc. Camisa número 8 de Xavi Hernandes, camisa usada por ele no jogo contra o Chile, na Copa de 2014, que a Espanha perdeu, né? Mas eu confesso que eu comprei essa camisa, primeiro, porque eu sempre gostei muito de Xavi Hernandes, e segundo, porque a Espanha perdeu, não sou fã da seleção espanhola, como bom descendente de português que sou. E eu coloquei essa camisa justamente que a gente vai falar muito de Real Madrid e hoje também do Barcelona. Muita gente me parando na rua, falando, vocês não falam do Barcelona? Vamos falar agora. Maravilha, maravilha. Quem também escolheu seleção e também está com camisa vermelha é o meu querido José Neto. Eu acho que é porque ele é muito fã do Silvinho que ele escolheu essa tabela indumentária da Albânia. Albânia que inclusive jogou a última edição da Eurocopa de 2024, com o técnico ex-Corinthians, ex-Lyon. Uma ótima tarde para você, Zé Neto. Boa tarde, Rodrigo, Will, também o Pedro, a toda a nossa audiência que vai estar ligada aqui também, mais um Papo de Europa. E sim, é por conta do Silvinho, essa camisa aqui também da seleção albanesa, que a gente sabe bem que é de quando conseguiu realmente estar participando da Eurocopa dessa última edição da Euro. Então, acho bem bonita. E aí vale também a gente estar colocando no Papo de Europa. E falando realmente sobre os assuntos do programa, mais uma vez, falar de Champions League, que é sempre muito bom. Só que dessa vez a gente vai falar de jogos. Realmente o que aconteceu nesta primeira rodada da fase de Liga da UEFA Champions League. Me anima muito ver alguns resultados também para deixar ainda mais emoções para as próximas rodadas. Com certeza vamos falar mais sobre isso. Tem Real Madrid, tem Barcelona e goleada bávara, como vocês aí já ligados aqui na Rádio Carijó puderam observar, baile de Munique. É isso mesmo, Rodrigo. Maravilha! E também, por fim, mas não menos importante, o nosso querido Pedro Cunha, hoje de Manchester United, atenção, a gente vai passar a agenda na reta final do nosso programa, terá compromisso na UEFA Europa League nesta semana. Você de Manchester United, meu caro Pedro Cunha, uma ótima tarde para você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Bom dia para você, Rodrigo Serafim, Will Ferreira, José Neto, Luca Dutra, que está aqui com a gente também, mas principalmente a você, ouvinte da Rádio Carijó, que nos acompanha em mais uma edição de Papo de Europa. E a gente falou sobre bastante coisa boa, coisa legal para comentar, mas nem só disso acontece a nossa edição, né? 2 lesões bem tristes, bem chatas que aconteceram nesse final de semana de futebol europeu. Então tem muita coisa importante para falar. Jogos muito bacanas, mas também esses 2 acontecimentos muito chatos, com o Rodrigo Ter Stegen. Maravilha. Então, para a gente já começar, já entrar no nosso debate aqui do Papo de Europa de hoje, a gente vai começar com o Real Madrid, que venceu no final de semana, no último sábado, o Espanhol, placar de 4-1 dentro do Santiago Bernabéu, né? O Real Madrid que teve gols marcados pelo Carvajal, pelo Rodrigo, pelo Vinícius Júnior e pelo Mbappé. Então, Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé, os 3 indo à rede na partida. Anteriormente, estreou na fase de Liga da Champions League na última terça-feira. Inclusive, foi meu aniversário, dia 17.
vitória de 3-1, também jogo difícil, complicado, no Santiago Bernabéu, a exemplo do jogo contra o Espanhol, que inclusive teve virada do Real Madrid, já que o Espanhol abriu o placar já na segunda etapa com um gol contra do Courtois. E duas partidas, caros amigos, eu devo dizer, muito esquisitas do Real Madrid. O Real Madrid conseguiu resolver os seus jogos, conseguiu achar os placares muito no talento individual, mas deu a entender que ainda tem bastante coisa para ser observada, para ser organizada, para ser estruturada nesse time do Real Madrid. Primeiro, falando do jogo contra o Stuttgart, eu começo com você, Zé Neto. Você viu a partida, você acompanhou, você analisou. O que você entendeu do jogo? E eu queria perguntar para você o papel do Rodrigo, porque, na minha opinião, o Rodrigo foi uma peça fundamental no jogo do Real Madrid. Para mim, foi o melhor em campo, assim, com sobras para concorrência. Jogou mais do que o Vinícius, jogou mais do que o Mbappé, jogou mais do que o Bellingham, jogou mais que todo mundo. E foi um jogo estranho, porque o Stuttgart tinha a bola o tempo todo, criava chance, chegava na cara do gol, e aí, de repente, do nada, o Real Madrid acha um gol, o Stuttgart empata, e aí vai conseguir a vitória com o gol de cabeça do Rudiger no finalzinho. Como você viu essa partida e o que você viu do Rodrigo nesse jogo com relação aos companheiros de ataque no Real Madrid, Zé? Bom, Rodrigo, acho que o que foi o Real Madrid contra o Stuttgart já vem sendo também durante toda a temporada, tá? É um clube que tem muitas expectativas, mas não consegue jogar o que todo mundo espera, ou que pelo menos seria o possível de se ver com grandes jogadores que tem nesta equipe madridista. E o Rodrigo, a gente fala tanto, né, da não valorização do Rodrigo, ser um cara subestimado dentro desse elenco, também acho que foi o melhor do jogo, tá? Foi o melhor do Real Madrid, obviamente, como um todo, da partida. Teve boas finalizações, apareceu com a sua movimentação tanto do lado direito, às vezes se mandava também mais centralizado, pouco perto ali também do Mbappé, Vinícius Júnior se aproximando, e falando de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, também o Jude Bellingham, que nessa temporada a gente vai ver muito mais ele um pouco mais atrás desse trio de atacantes, acredito que poderiam ter jogado melhor. Tá? Poderiam ter sido mais eficientes, né, na questão de ataque. Vinícius Júnior também meio apagado, não foi dessa forma, né, no final de semana contra o Espanhol, porque estava no banco e muda a partida, a gente vai falar um pouco disso, mas trazendo para o jogo contra o Stuttgart, o Rodrigo foi o cara, assim, ainda no segundo tempo, que o Real Madrid no primeiro sofreu muito para levar um 0-0 para a segunda etapa, quem decide é o Rodrigo. De novo, ele se movimentando pelo lado, consegue, né, por meio da infiltração junto com o Kylian Mbappé, dar a assistência para o Mbappé fazer o primeiro e abrir o placar. E no momento que todo mundo esperava que o Real Madrid poderia ampliar, fazer a tal goleada e jogar realmente futebol de uma forma convincente no segundo tempo, não é o que acontece, né? O Stuttgart volta de novo a jogar bem, a procurar e criar chances, oportunidades de gols e consegue um empate, né, com um Davi. Mas mesmo assim o Real Madrid tem aquela mística, em casa é muito forte, o Real Madrid tem muito tempo, vai completar quase um ano que não é derrotado em 90 minutos. Tá? A última derrota do Real Madrid com o Carlo Ancelotti no trabalho foi para o Atlético de Madrid. Então tem muito tempo ainda em La Liga passada, o Real Madrid que só perde 2 partidas no ano passado, as 2 para o Atlético de Madrid. Então, assim, é muito difícil você bater na equipe do Carlo Ancelotti. Mas mesmo assim, em questões de convencimento ainda, não tem, acredito que tem frustrado os torcedores madridistas. E o Rodrigo, que não é tão valorizado como os outros do ataque, ele tem sido o cara dos jogos do Real Madrid e também dessa partida contra o Stuttgart, viu, Rodrigo? Pois é, agora aproveitando para chamar o Will Ferreira para a conversa, o Zé falou do Rodrigo ser subvalorizado com relação aos companheiros dele de ataque do Real Madrid. E o Rodrigo falou sobre isso, não com as palavras, né, diretamente, mas com algumas indiretas nas redes sociais, aquela história toda de a importância do grupo, do elenco, já que o Real Madrid, a mídia em volta do Real Madrid, deu uma atenção muito grande para a formação de um tridente ofensivo com Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé, aí o Rodrigo ficaria de fora, e teve gente que falou que o Rodrigo tinha que sair. Você vê nesse começo de temporada o Rodrigo sendo o melhor dos 4 jogadores desse ataque do Real Madrid, né, desse tridente ofensivo, mais Bellingham, que agora é mais meio campista, ou você vê o Mbappé, Vinícius, ou até outro jogador à frente dele, do ponto de vista de criação de chances de articulação ofensiva? Não, em campo,
campo bola, o Rodrigo é sim o melhor do quarteto ofensivo do Real Madrid. A questão é que no Real Madrid, mais do que em qualquer clube do universo, o Rodrigo Serafim, muitas vezes o nome e o cartaz valem mais que o campo bola. O Rodrigo é subestimado justamente por conta disso. Ele não tem o cartaz do Mbappé, ele não tem o cartaz do Vini Júnior, ele não tem o cartaz do que o Bellingham adquiriu nas últimas 1 ou 2 temporadas. Por não ter esse cartaz, esse trabalho em torno do nome, da figura, da pessoa e etc., o Rodrigo, ele tem as melhores atuações quase que por sobrevivência, ao meu ver, porque caso o Rodrigo não esteja entregando o que se espera dele, o que a gente espera do Mbappé, do Vini Júnior, do Bellingham e etc., o Rodrigo vai ser sacado. Não tem problema nenhum. Eu particularmente acho que no primeiro momento de oscilação do Rodrigo, e obviamente ele vai aparecer em algum momento da temporada ou das próximas temporadas, enfim, é muito tranquilo você tirar o Rodrigo, colocar o Mbappé em uma das pontas e colocar o Endrick, que querendo ou não já tem esse cartaz de novo Golden Boy, por assim dizer, do futebol internacional, e está cada vez mais se tornando esse Golden Boy do futebol internacional. Por conta disso que eu acho que o Rodrigo é subestimado. Sobre o campo bola, o primeiro tempo do Real Madrid contra o Stuttgart foi lamentável, assim. Eu coloquei para assistir a partida o Stuttgart quase dando totó no Real Madrid. O Real Madrid encontrou um gol e conhecemos o Real Madrid em Champions League, né? Sobretudo no Santiago Bernabéu. Quando eles encontram um gol, aí as coisas fluem naturalmente. Teve até o gol de empate de um Davi, mas todo mundo sabia que o Real Madrid com 1-0 ia vencer a partida. E no Campeonato Espanhol, de novo, o Real Madrid estava acuado na sua própria casa até uns 20, sei lá, minutos do segundo tempo, um negócio muito estranho. Quem vê o placar, vê 4-1 Real Madrid contra o Espanhol do Santiago Bernabéu, pensa, não, foi tranquilo. Não foi tranquilo. O Real Madrid cada vez mais entregando resultados e não exibições. Por sinal, é algo que é muito constante na vida do Carlo Ancelotti, e o Carlo Ancelotti é o único cara, parece, que tem estofo enquanto treinador para entregar apenas, entre muitas aspas, resultados e não exibições no Real Madrid. Já tem outras passagens pelo clube merengue, foi assim, em menor proporção, né? Acho que nas primeiras passagens dele, do Carlo Ancelotti no Real Madrid, o Real Madrid jogava de maneira minimamente mais convincente, mas agora tá faltando bola. Mas o resultado tá vindo, então por hora tá tudo bem. Maravilha. Agora eu vou pedir para nossa produção, hoje tocada pelo Multitarefas, faz tudo e mais um pouco, Zé Neto, colocar na tela os números dos atacantes do Real Madrid, o quarteto de frente do Real Madrid, os 4 jogadores principais no que tange a opções ofensivas, especificamente para ataque. Vale lembrar, Arda Güler pode ser um cara desse setor, mas tem jogado mais como meio-campista. O Bellingham pode ser um cara desse setor, mas tem jogado como meio-campista aí exclusivamente. E tem também o Brahim Dias, que se machucou, vai ficar um tempo fora, pelo menos 2 meses, uma lesão muscular na data FIFA com a seleção de Marrocos. Então, na prática, o Real Madrid tem essas 4 opções hoje para o ataque. E houveram já algumas conversas com relação ao desempenho deles. Aí eu vou chamar o Pedro Cunha para comentar. Primeiro, Vinícius Júnior, para mim, aí é a minha opinião pessoal, dos 3 titulares, foi o pior deles no jogo contra o Stuttgart, foi quem menos participou do jogo, quem menos produziu ofensivamente, né? E aí vinha daquela questão toda, que vinha aquela pressão em cima dele na seleção brasileira, tal, tudo mais. Aí o resultado disso, o Carlo Ancelotti tirou ele do time, colocou ele no banco de reservas, trouxe o Rodrigo para a ponta esquerda do ataque como titular diante do Espanhol. O time continuou sem andar, e aí o Vinícius entra no segundo tempo e faz um grande jogo, faz gol, dá assistência para o gol do Rodrigo, e parece que a coisa melhora de figura. Só para a gente passar, então, para a gente dar uma lida nesses números direitinho, né? O Real Madrid tem com o Mbappé o cara que mais jogou nesse ataque, né? Jogou como titular nas 8 partidas do Real Madrid até agora, né? Desde o início da temporada, tem mais de 700 minutos em campo, então é uma minutagem muito boa, muito alta do Mbappé nesse começo de temporada. O Rodrigo já foi para o banco 2 vezes, uma vez para que o Real Madrid tivesse o meio-campo um pouquinho mais recheado, com a entrada do Arda Güler, e na outra também pensando em dar mais opções de frente.
O Vinícius deu lugar, em tese, para o Modric, né, no jogo contra o Espanhol, mas na prática foi para o Rodrigo, porque o Rodrigo foi para o lado dele, para a ponta esquerda. E o Endrick, 26 minutos em campo, um impacto importante nos jogos do Real Madrid. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho para o Zé e para o Will com relação ao Endrick especificamente, mas eu queria primeiro perguntar para o Pedro. Foi justo, primeiro, o Vinícius ter ido para o banco depois do jogo contra o Stuttgart, pensando no jogo contra o Espanhol? E segundo, desses três, se você puder escolher só dois, quem que roda? Né? Aliás, desses quatro, se puder escolher só dois para jogar no ataque. Vai, o Ancelotti quer jogar com 4 meio-campistas, com só 2 vagas para o ataque. Quem que joga, quem que tem que ficar no banco, como que monta esse time? Bom, Rodrigo, são perguntas complicadas, né, as duas. Em relação à questão do Vinícius, acho que ele, como esse segundo jogador que mais atuou no sistema ofensivo do Madrid nessa temporada, igual mostrava o gráfico, né? Ele fica... Gráfico não, né? A ilustração, ele fica atrás só do Mbappé, né? Nessa questão de minutos, assim como você pontuou, fez um jogo ruim contra o Stuttgart. Acho que é justo, sim, começar a partida na suplência em relação ao que aconteceu no final de semana, até para o Carlo Ancelotti mostrar que no maior clube do mundo ninguém tem cadeira cativa, tem que performar para jogar. Se eu tivesse que escolher só dois, pelo que vem apresentando até aqui na temporada, eu acho que eu viria com o Mbappé, sem dúvida alguma, seria o meu cara definitivo no ataque, tudo que se investiu no Mbappé, o que vem produzindo até aqui, né? São 6 gols, o artilheiro do time até aqui na temporada, mas iria com o Vinícius também. Para mim, meu banco seria Rodrigo e Endrick. Sou muito fã tanto do Rodrigo como do Endrick, sou apaixonado nesses dois jogadores, mas o Vinícius, por tudo que significa, vem significando nos últimos anos para o Real Madrid. Começa também essa temporada, fez um jogo ruim contra o Stuttgart, mas acho que não vem fazendo uma temporada ruim. Acho que o jogo contra o Stuttgart é algo à parte em relação a essa sequência do Vini na temporada. Acho que, inclusive, entrou bem no final de semana. Então, a minha dupla de ataque seria Mbappé e Vini Júnior, com o Rodrigo e o Endrick surgindo como opções. Agora, o Endrick vai dando cartões de visitas muito bacanas, né? Esses 2 últimos jogos, quando a gente pega a Champions e a La Liga, ele entrou 10 minutos em cada um, marcou o gol na Champions, sofreu um pênalti importante também até para os cofres do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras ganhou 350 mil euros, na realidade, em relação a esse pênalti sofrido pelo Endrick, né? Era algo que estava estipulado no contrato do jogador com o Real Madrid quando foi vendido por parte do Palmeiras. É um jogador que vem entrando como essa carta surpresa, né? Sempre que entra, joga pouquinho, mas corresponde. Mas, para mim, a dupla titular seria Vini Júnior e Mbappé, de forma, pelo menos, incontestável na minha visão. Maravilha. Agora, para você, Will Ferreira, a pergunta tá dentro desse esquema, né? Aí, falando um pouquinho rapidinho do estilo dos jogadores do ataque do Real Madrid, a gente vê o Vinícius muito partindo sempre da esquerda para dentro, sendo esse cara de muita explosão. O Mbappé já foi esse cara na carreira, mas não é mais um atacante de centro do campo, que tem esse drible muito forte, mas que não tem tanta explosão assim como já teve em outrora. E, inclusive, aí vale destacar, né? O Vinícius tem 3 gols na temporada, 2 deles de pênalti. O Mbappé tem 6 gols na temporada, 3 deles de pênalti, né? Então, tem também esse detalhe importante que a gente precisa falar. Fala que o Real Madrid sofre muitos pênaltis, mas fala também que a taxa de conversão tem um detalhe importante aí. Mas aí eu queria falar não do Vinícius Júnior, nem do Mbappé. Eu queria falar do Endrick. Porque o Endrick entrou bem nessas partidas, ainda tem só 26 minutos jogados na temporada. E o Ancelotti, depois do jogo contra o Espanhol, na verdade, ele elogiou o Endrick nas 2 partidas, depois do jogo contra o Stuttgart e depois do jogo contra o Espanhol, nas coletivas. Falou que o Endrick vai ter mais minutos, vê o Endrick como potencial titular ao longo da temporada para o Real Madrid, mas falou que o Endrick precisa ter paciência para aguardar um pouquinho, para esperar um pouquinho a vez dele. E aí eu lembro do lance do gol, o gol do Endrick diante do Stuttgart, que é um lance de contra-ataque, em que o Endrick tem do lado direito, passando em velocidade, o Vinícius Júnior, do lado esquerdo, o Mbappé. O Mbappé, inclusive, faz a cara, tipo, você não vai tocar a bola, filho? Tinha 3 contra 2, superioridade numérica, era fácil só fazer o passe para dar sequência da jogada. Aí o Endrick não tá nem aí para nada, dá uma tijolada pro gol, o goleiro do Stuttgart, o Nubel, convenhamos, dá uma colaborada, e a bola entra no gol, e o Mbappé até faz o gesto assim, tipo, então tá bom, né? Ok, fez o gol. Então eu queria perguntar para você, se você fosse o Endrick, até onde é necessário esperar, é necessário ter essa paciência? A partir de que momento o Endrick pode
querer reivindicar, nem que ser, não precisa ser do ponto de vista público, assim, mas ele, Endrick, para ele, pô, tem que ser titular desse time, pô, tô jogando bola para ser titular desse time. E até que ponto o Ancelotti vai conseguir segurar esse ímpeto, porque, querendo ou não, é um cara de 18 anos que ainda está se desenvolvendo também, né, Will? E uma O outra... Real... Você faria o que o Endrick fez, daria uma tirambada no gol, você tocaria pro lado? Essa é muito simples. Eu finalizaria. Acho que o Endrick é centroavante, ele também consegue jogar um pouco pelo lado direito, mas a principal posição dele, digamos assim, é centroavante. Eu faria o que ele fez. Sobre o quanto ele tem que esperar, o Real Madrid é um microcosmo muito complexo, né, cara? É o maior clube do mundo em títulos e nome, status e etc. E eu me lembro, eu vi o documentário produzido pelos canais ESPN sobre o Casemiro. E ele foi contratado junto ao Porto. Se eu não me engano, o técnico do Real Madrid, quando o Casemiro chega, era o próprio Carlo Ancelotti. E o Casemiro estava lá treinando, etc, etc. E uma hora ele foi perguntar para o Ancelotti: pô, o que eu tenho que fazer para nem ser titular de primeira, né? Mas o que eu tenho que fazer para ter um pouquinho mais de minutagem? E aí o Ancelotti falou: continua treinando do jeito que você tá, que você, quando assumir a vaga, era o Zidane, lembrei, que você, quando assumir a vaga, vai ficar de vez. E assim foi, teve uma lesão, não vou lembrar de qual outro atleta, o Casemiro entrou e construiu uma dinastia, né, no Real Madrid, ganhando 3 Champions League seguidas, sendo muitas vezes o cara defensivo, o pilar defensivo do time, junto com o Sérgio Ramos, enfim. No Real Madrid, as coisas funcionam assim. Se você tentar gritar para fora do Real Madrid, você vai para fora do Real Madrid. Tudo isso tem que ser resolvido, tem que ser conversado e você tem que se provar. Me parece cada vez mais, voltando ao assunto anterior, que o Rodrigo ele está fazendo alguns movimentos que no Real Madrid não são muito bem vistos e ele não vai conseguir muita coisa com isso. Ele vai continuar jogando muito bem, sendo o melhor das grandes estrelas, por assim dizer, e não sendo reconhecido como tal. Acho que o Endrick, do jeito bem tranquilo dele, até no Palmeiras, ele era assim, ele não entrava em atritos, pelo contrário, né? O Abel Ferreira, que era o técnico dele, quem algumas vezes deu algumas declarações meio complicadas em relação ao Endrick, falando para ele ir para Disney, enfim. Acho que o Endrick tem esse perfil que um reserva estrela, por assim dizer, do Real Madrid tem que ter, que é esse perfil mais low profile, sem pedir tanta coisa, tentando sempre costurar acordos e não berrar aos 4 ventos a sua insatisfação. E olha, eu gostei da pergunta que você fez para o Pedro Cunha, o Rodrigo Serafim. Vou ser polêmico, tá? O meu ataque no Real Madrid seria Rodrigo e Mbappé, os dois jogando como segundos atacantes, e aí cada hora um finaliza. Acho que o Real Madrid ganharia muito mais agilidade. Eu que sou apaixonado por meios de campo com bastante jogadores. Que maravilha. Olha que eu tô numa opinião bem próxima da sua, viu, meu caro Will Ferreira? Eu só trocaria o Rodrigo o que é raro. pelo Vinícius Júnior, mas tudo bem. Isso é mesmo. Vamos lá. Meu caro Zé Neto, seguinte, Real Madrid não perde, você até citou, em tempo normal, desde 24 de setembro de 2023, pode bater esse recorde amanhã, já que entra em campo diante do Alavés pelo Campeonato Espanhol, né? E jogo, inclusive, mais uma vez dentro do Santiago Bernabéu. E também não perde aí jogos em contando o tempo normal, prorrogação, pênalti e tudo mais, desde fevereiro de 2024, quando perdeu para o Atlético de Madrid de novo, aí jogo da prorrogação dentro da Copa do Rei da Espanha. Ao mesmo tempo, inclusive, esse jogo contra o Atlético de Madrid foi o primeiro dos últimos 38 jogos de La Liga. São 38 jogos no Campeonato Espanhol que o Real Madrid também não perde, não é derrotado. Então faz muito tempo que não perde o time do Real Madrid em todas as competições. Ao mesmo tempo, esse começo de temporada não tem sido um começo legal. A gente já debateu aqui, parece que tem coisa faltando, o time não consegue dominar as suas partidas, o time depende demais das individualidades e parece que existem muitas lacunas a serem preenchidas, sobretudo no controle do jogo com a bola. A visão, você olhando o desempenho no campo e, ao mesmo tempo, esses números, ela pende mais para o lado positivo ou para o lado negativo? O que pesa mais? Você jogar longe do potencial que esperam de você ou você ter os números que você tem de você não perder em situação nenhuma?
Bom, Rodra, eu acredito que de toda maneira o que mais vai ser avaliado é se o time vai estar ganhando ou não, né? O que importa ao todo vai ser sempre a vitória. Mas em termos de desempenho, está faltando muito em todas as partidas, para não falar todas, praticamente todas, sim. E aí os individuais vão sobrando, né? Pode ser uma partida do Vinícius Júnior, outra do Mbappé, também o Rodrigo, às vezes aparece o Jude Bellingham no banco, e também o Carlo Ancelotti já disse que o Endrick deve ganhar cada vez mais minutagem, ser titular em algumas partidas próximas nesta temporada. E acredito que o saldo pode ser sim positivo. Seria muito pior, seria muito mais negativo a gente pensar se, além das questões de desempenho e de convencer, né, o torcedor também madridista, se o Real Madrid não vencesse. Se perde essa estreia, por exemplo, em casa, se não vai bem na La Liga em termos de resultados, aí sim, com certeza, o peso seria outro, né? Mas se está ganhando, isso vai ajudando também em termos de confiança, no aspecto psicológico também dos jogadores. O Endrick, agora falando mais sobre ele, uma grande estreia em UEFA Champions League também, que ele faz o seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. Também é nesse aspecto de saldo positivo. Acho que ele entra muito nessa questão, porque o lance define muito essa questão da personalidade que ele tem. Se tem de um lado o Kylian Mbappé, do outro o Vinícius Júnior, e ele chuta de longa distância, faz o gol, é mais uma forma dele ganhar a confiança para ele mesmo, do Carlo Ancelotti, que é o treinador, que é quem tem na mão todo o trabalho já de muitos anos, e também da torcida. Você faz um gol num Santiago Bernabéu lotado, numa noite de Champions, um golaço daquele, né, em termos de personalidade que ele tem muito, e desde quando ele começa no Palmeiras e agora no Real Madrid, acho que isso ajuda muito. São os saldos que vão aparecendo ao decorrer da temporada. Às vezes vai ser o Endrick que vai decidir, mas ao mesmo tempo você consegue fazer com que Vinícius Júnior se supere, que Rodrigo volte também no aspecto de pensar dentro de campo, largar o fora o que as pessoas falem, começam a falar que ele vai sair, que ele vai para o Manchester City, e também o Kylian Mbappé, a gente sabe que ele é decisivo em qualquer situação, né? Se a bola chegar nele, ele vai definir, ele vai marcar os seus gols, não é à toa que já está com 6 nesta temporada, e ela mal começou, viu, Rodra? Maravilha. Para a gente completar, encerrar o assunto, o Real Madrid, eu vou perguntar para o Pedro Cunha uma pergunta muito fácil, muito tranquila, assim, para tirar de letra numa boa. Quanto tempo, em termos de desempenho, o Real Madrid pode esperar, o Real Madrid vai esperar o Ancelotti antes de começar uma cobrança mais firme? No jogo do final de semana, a gente não viu vaias. Né? A gente viu um ou outro chiado um pouquinho mais importante no jogo contra o Betis, também no Santiago Bernabéu. No jogo da Champions tinha um pouquinho mais de um clima até de susto, assim, né? Porque o Stuttgart jogou tão melhor que o Real Madrid que a coisa parecia até, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meio atônito o torcedor. Contra o Espanhol, no intervalo foi um silêncio sepulcral. Né? Foi uma coisa assim, não teve vaia, mas teve um silêncio importante. Quanto tempo você acha que vai ter de paciência o torcedor do Real Madrid, aí a mídia que cobra o Real Madrid, para ver se o time desenvolve? Porque, assim, o resultado ele é fundamental, ele é o que leva o time, o que carrega o time, mas a sensação que dá é que o Real Madrid está o tempo todo na berlinda nessa temporada, toda hora no limite ali, tá a um fio de dar alguma coisa muito errada para o time do Real Madrid nas partidas. E aí se mantém invicto, claro, mas se mantém um invicto que você não tem confiança, sem falar, vai ganhar o jogo seguinte sem o menor problema. Até quando o Real Madrid vai ter tempo para desenvolver esse time assim, Pedro? Então, Rodrigo, eu acho que se não tivesse vindo o resultado, esse prazo, essa contagem regressiva já teria acabado no jogo contra o Stuttgart. Agora, com o resultado vindo, né? Lógico que o mais importante, assim como o Zé falou, o mais importante é o resultado. Né? Você precisa vencer. O bom desempenho te aproxima da vitória. Isso quem fala é Fernando Diniz, sou fã, inclusive. Mas o bom desempenho te aproxima da vitória. Mas o mais importante é o triunfo, é o resultado. E isso o Real Madrid está tendo. Resultado, desempenho ainda não. Acho que se o resultado não tivesse vindo, essa cota de paciência do torcedor e da imprensa espanhola já teria acabado faz pelo menos a partida contra o Stuttgart. Agora, com o desempenho que vem tendo, atrelando ao resultado que vem tendo, um desempenho ruim e resultados positivos, eu acho que se manter dessa maneira, no máximo mais 2, 3 jogos até
a situação de fato começar a apertar na cobrança em relação ao sentido de qualidade mostrada dentro de campo por parte do técnico Carlo Ancelotti, porque o time desempenha mal e consegue bons resultados. Só que existem clubes que o resultado é importante. Agora, existem instituições que não basta você vencer, você precisa vencer e convencer, e o Real Madrid, sem dúvidas, é a principal nesse quesito. Maravilha. Fechamos, passamos a régua aqui no tema Real Madrid. Agora a gente vai para o outro lado da moeda. A gente vai viajar até a Catalunha, para Barcelona, onde a equipe que representa toda a região tem um início espetacular. 6 jogos no Campeonato Espanhol, 6 vitórias, 100% de aproveitamento, 18 pontos conquistados, melhor ataque com 22 gols marcados, e uma campanha assim que enche os olhos dos torcedores da Catalunha. Último resultado no final de semana, exatamente ontem, domingo, diante do Villarreal. Villarreal, difícil, jogo complicado, empatou com o Atlético de Madrid dentro de La Cerâmica, teve um jogo dificílimo contra o Celta de Vigo, que até então era líder, ainda na terceira rodada dentro de La Cerâmica, e aí o Barcelona não quis nem saber, foi lá, meteu 5-1 para cima da equipe do Submarino Amarelo. E aí o grande destaque, claro, vai para o trio de ataque, Lewandowski, artilheiro isolado do Campeonato Espanhol, depois de muito tempo fazendo bastante gol, assim, a rodo mesmo, nível Bayern de Munique. O Rafinha jogando muita bola, agora um pouquinho mais centralizado. Lamine Yamal dispensa comentários, eu já não sei se não vai vir para a top 10 de bola de ouro nessa temporada, nessa próxima premiação, porque tem jogado muita bola e deu um passe maravilhoso, magistral, para o segundo gol do Rafinha na partida, o 5º gol do Barcelona no confronto diante da equipe do Villarreal. E o Barcelona, ao mesmo tempo, perdeu na estreia da Liga dos Campeões, perdeu para o Mônaco, fora de casa no Principado, placar de 2-1, uma derrota complicada, sofrida, dolorida, que teve como atenuante a expulsão do Eric Garcia ainda no primeiro tempo. E aí, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta com relação a isso, para as chances do Barcelona na Liga dos Campeões. Mas antes eu queria chamar uma arte que a gente tem aí para poder debater bastante, talvez o tema principal aqui para a gente com relação ao Barcelona, que é exatamente o Rafinha, brasileiro. Tem jogado muita bola, camisa número 11, foi inclusive capitão do Barcelona na partida diante do Villarreal. É um cara que, embora esteja só há 2 anos no clube, já tem uma certa identificação legal com o Barcelona, até porque passou por momentos bem complicados nas últimas temporadas do Barça, bem coadjuvante com relação ao Real Madrid, né? Então o Rafinha vem muito bem nessa temporada. 7 jogos disputados até agora com o Barça, 5 gols marcados, 3 assistências, 8 participações diretas em gols, além de outras 7 grandes chances criadas, e 19 passes decisivos, para quem não está tão familiarizado assim com linguagem de estatística, são passes que geram finalizações, passes que geram chance de chutar ao alvo. Aí se o cara vai mandar para fora, vai mandar para o gol, vai mandar na lua, vai jogar na trave, aí é outra história, mas a grande chance, o passe decisivo é exatamente o passe que gera uma finalização. E aí a gente tem do lado um mapa de calor do Rafinha, né, na temporada. Antes só falar, é importante, os números em amarelo, números que indicam que o Rafinha é líder nesse quesito específico dentre todos os jogadores brasileiros que estão jogando nas ligas europeias nessa temporada 2024-2025, o que não é pouca coisa. A gente acabou de falar de 3 caras que não são qualquer coisa, né? O Vinícius Júnior, o Endrick, também o Rodrigo, tem Savinho jogando bem no Manchester City, tem um monte de jogador espalhado por aí jogando bem dentre os brasileiros, só que ninguém está jogando mais, só tem números melhores que o Rafinha nesse início de temporada. E aí a gente olha para o mapa de calor do brasileiro, que tem jogado mais centralizado, numa faixa mais central do campo, ora como um segundo atacante, ora como um camisa 10, um terceiro homem de meio de campo, aparecendo na frente como principal referência para os contra-ataques, já que o Lewandowski, convenhamos, não é exatamente o maior velocista de todos os tempos dentro do futebol. Então o Rafinha é o responsável por acompanhar o ritmo do Lamine Yamal na correria para aproveitar os ataques e os espaços que as defesas deixam para o Barcelona. Mas eu queria saber de vocês, agora começando pelo Pedro Cunha, qual que é o tamanho desse início de temporada do Rafinha? E, sobretudo, a imagem dele na seleção brasileira ficou muito arranhada. Já vinha muito arranhada da Copa do Mundo, que foi muito abaixo. Continuou muito arranhada pela Copa América. Inclusive, vale lembrar um parênteses importante. O Rafinha já não era ponta direita no Barcelona quando chegou a Copa América, que foi no final da temporada passada, por volta de junho. Ele já jogava desde março, de fevereiro, no Barcelona,
mais para o lado esquerdo do campo, como se fosse um falso ponta esquerdo, né? Já que quem pedia passagem ali na ponta direita era o Lamine Yamal, exatamente a ascensão do jovem do Barcelona, que tirou o Rafinha da posição que ele jogava antes. E aí o Rafinha, como um cara mais para o lado esquerdo, melhorou de produção, foi o melhor jogador do Barcelona na eliminação para o Paris Saint-Germain, nas quartas da Champions, por exemplo, da edição passada, e ao mesmo tempo o Rafinha continuou sendo usado como ponta direita na seleção brasileira. Então eu quero perguntar para você, Pedro Cunha, qual que é o tamanho desse início de temporada do Rafinha? Se ele tem uma imagem subvalorizada ou subutilizada na seleção brasileira, e você levaria, sendo o Dorival Júnior, o Rafinha, para a próxima convocação que vai acontecer nessa sexta-feira? Rodrigão, começando pela última, sem dúvida nenhuma. Para mim, o Rafinha é peça imprescindível e deve ser titular, na minha visão. Eu gostaria de ver, inclusive, você citou muito legal, de uma forma muito bacana, essa função do Rafinha jogando mais pelo lado esquerdo. Gostaria de ver, inclusive, o Vinícius Júnior sendo sacado pelo Rafinha para a partida contra o Chile, que acontece no próximo dia 10 de outubro, pelas eliminatórias. Agora, quando a gente fala que o Rafinha foi preterido em relação à última convocação, também é importante destacar que ele estava suspenso para o primeiro jogo, que seria contra o Equador. Poderia jogar apenas contra o Paraguai, né? Dessa mesma forma, o Dorival poderia ter levado o Rafinha para uma partida só, acabou optando por não levar o jogador. Mas é um início de temporada muito positivo do Barcelona e o Rafinha faz muita parte disso, né? Quando a gente cita em relação à derrota para o Mônaco, né, assim que você falou em relação à primeira rodada da Champions, ainda assim é um jogo muito à parte, né? Um jogo muito apático, uma expulsão com 10 minutos do primeiro tempo, onde o jogo inteiro você corre com 1 a menos, é muito difícil, é muito diferente, e mesmo assim o Barcelona conseguiu fazer frente ao time francês. É um início de temporada muito positivo do Barcelona, que vem muito por parte do Rafinha, né? Assumindo esse papel de protagonista. Creio que desde quando ele chegou no Barcelona, e também juntando o assunto seleção, ele nunca tinha tido esse papel protagonista como está tendo hoje. E dessa vez vem conseguindo demonstrar bastante qualidade, bastante responsabilidade dentro do campo, né? Assumiu a braçadeira de capitão no jogo passado pela La Liga, está sendo um jogador muito importante e, para mim, sem dúvida alguma, deve estar na convocação que vai acontecer na sexta-feira, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro, a partir da 13h. Se o Rafinha não tiver, aí a gente vai saber que alguma coisa de errado tem em relação à seleção brasileira. Porque com o que vem apresentando, para mim é sem dúvida o principal nome para estar nessa lista, o nome mais, digamos que intocável por esse início de temporada europeia, entre todos os brasileiros que por lá estão. Meu caro Will Ferreira, eu gostei demais da opinião do Pedro Cunha. Na lata, sem rodeio, tiraria Vinícius Júnior da ponta esquerda do Brasil e colocaria a Rafinha. Eu quero o seu pitaco com relação ao Rafinha na seleção brasileira, se você levaria, se você faria a alteração tática que o Pedro Cunha citou, se mudaria, usaria de outra forma o Rafinha. E eu queria também saber de você qual é a realidade que o Barcelona pode esperar para brigar nesta temporada. O Barcelona é líder de La Liga, sabemos, não começou tão bem assim a Champions, e tem uma questão importante que são as lesões. O Pedro Cunha tinha citado no começo do programa. Teve hoje a confirmação da lesão do Ter Stegen, que está fora da temporada, lesão grave no joelho, inclusive no primeiro tempo do jogo contra o Villarreal neste domingo. É importante, então Iñaki Peña deve ser o goleiro ao longo da temporada. Vamos ver se o Barcelona se mexe para trazer outro goleiro na janela de inverno, como, por exemplo, o Real Madrid já fez, buscando o Kepa Arrizabalaga do Chelsea, quando o Courtois se machucou na temporada passada e por aí vai. E além dele, também outras peças estão fora com lesões graves, importantíssimas desde o início da temporada. Dani Olmo já perde bastante tempo por conta de uma lesão relevante, importante, lesão muscular. Gavi ainda está fora por conta de lesão ligamentar. O De Jong ainda não voltou à plenitude das suas capacidades físicas por conta de lesão. E tem a lesão do garoto Marco Benal, ainda no jogo contra o Rayo Vallecano. Lesão também de joelho, que também tirou o garoto do resto da temporada. Então a gente está falando aqui Gavi, De Jong, Bernal e o Ter Stegen, além do Dani Olmo, com 5 lesões importantes, 5 lesões graves. O Barcelona não teve tanto hype assim, digamos, na nossa janela de transferências agora do meio do ano. Então, posto tudo isso, você acha que o Barcelona tem cacuete, tem condição de brigar até o final nas duas competições, na Liga e na Champions? E o que você faria com relação ao Rafinha na seleção brasileira?
Vou começar com o Rafinha na seleção brasileira, até porque é uma resposta que não me dói, porque, sendo bem sincero, eu não dou a mínima para os futebol de seleções, mesmo estando com a camisa da seleção espanhola aqui, porque eu sou hipócrita. Não, eu não tiraria o Vinícius Júnior para colocar o Rafinha, porque eu particularmente acho que a seleção só tem a se beneficiar de um trio ofensivo que joga no mesmo time, Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick, né? No caso, pensando no Endrick, titular da centroavância. É claro que o Rafinha está pedindo passagem, é claro que paciência tem limite, mas nesse momento, se eu fosse o Dorival Júnior, o meu trio ofensivo jogaria sempre no mesmo time, porque querendo ou não, eles têm um entrosamento, e isso no futebol de seleções, que se reúne meio de tempos em se reúne de tempos em tempos, eu acho que isso conta bastante. Sobre o Barcelona, também não tenho vergonha nenhuma de falar que, para mim, isso toda temporada tem um time que começa disparando e aí vai perdendo o gás, digamos assim. Eu acho que esse é o caso do Barcelona, que não teve confrontos tão difíceis assim na Liga Espanhola. Os grandes confrontos ainda, né, virão, e principalmente a gente está achando que o Barcelona é, sei lá, o Santos do Pelé, sabe? Dorval, Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe, assim, toda hora vai ser 4, 5 gols. A vida não é assim, meu povo. Ganhou o Villarreal lá em Villarreal, é muito difícil, eu concordo, mas é o Barcelona, gente. Vamos devagar com a Andorra. Eu acho que o Barcelona ainda tem muito a remar. Inclusive, o Barcelona chegou nessa situação de não ter o hype que tinha 10, 5 anos atrás, muito por conta do próprio Barcelona e todas as suas imensas crises institucionais. Eu acho que o tombo lá na estreia na Champions League, para um time do pote 4, a gente tem que lembrar, é um time muito bom do Mônaco, inclusive está empatado na liderança da Ligue 1 com o PSG, para vocês terem ideia, mas enfim, segue sendo o Barcelona. O tombo que o Barcelona tomou foi o Barcelona, depois da expulsão do Eric Garcia, basicamente fez o gol com o Lamine Yamal e não conseguiu dar combate nenhum. Eu fiquei meio assustado, mesmo com um a menos, perdão, o Barcelona não conseguiu transformar o jogo em algo minimamente palatável para ele. O Barcelona simplesmente foi sendo amassado. Eu não sou de ter dó de time nenhum, ainda mais de um time multicampeão com o Barcelona, mas o Mônaco fez o que bem quis com o Barcelona depois da expulsão do Eric Garcia, ou seja, durante 90% do jogo. Eu particularmente acho que, conforme a temporada vai avançando, ou os jogadores lesionados retornam, ou esse elenco, pelo menos os jogadores que jogam com mais frequência, vão começar a ficar estafados e aí vão perder exibição, muito provavelmente por consequência disso, também vão começar a deixar pontos pelo caminho. É claro, é bom ver o Barcelona forte, o futebol mundial precisa ver um Barcelona forte, mas eu acho que isso é obra do acaso. Basicamente, está acontecendo. Se existe a expressão tempestade perfeita, acho que também tem que existir aquela expressão de dia perfeito, digamos assim. Eu acho que é isso que está acontecendo com o Barcelona nesse momento. Maravilha. Nosso querido Will Pereira, então, um cético do trabalho de Dieter Hansi Flick até agora na equipe do Barcelona. Eu vou agora para o meu querido José Neto, exatamente para abordar a questão que eu falei com o Will, mas voltado para a Liga dos Campeões. A tabela do Barcelona, mais ou menos. Vamos lá. Vamos elencar aqui os jogos do Barcelona. Perdeu para o Mônaco na primeira rodada. Na próxima rodada, no dia 1º de outubro. Oi? Antes, é importante destacar, o Mônaco é do pote 4. Então vai ter 2 do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3, que são, em tese, mais fortes que o Mônaco. Isso, eu ia chegar nesse ponto, né? O outro time do pote 4 que o Barcelona vai enfrentar nessa primeira fase também vai ser exatamente o time do Estrela Vermelha, em sérvio Crvena Zvezda, mas Estrela Vermelha aqui para nós em português, é outro time do pote 4. Além disso, tem Young Boys, próxima rodada em casa. Aí, meu amigo, sai de baixo. Bayern de Munique, dentro de casa, no estádio Luiz Companys,
pela terceira rodada. Aí sai para jogar contra o Estrela Vermelha. Depois tem mais um jogo em casa diante do Brest, o estádio Bestcroix. Depois joga fora no Westfalen Stadium contra o Borussia Dortmund. Joga fora de novo contra o Benfica, do nosso querido Will Ferreira. Eu nem vou perguntar o palpite desse jogo para o Will Ferreira. E fecha diante da Atalanta. Ou seja, na minha visão aqui, tem 3 jogos ali que você pode falar, ok, são jogos tranquilos, a gente não precisa nem se preocupar tanto em tese. Jogo contra o Brest, jogo contra o Estrela Vermelha e jogo contra o Young Boys. Dá para imaginar o Barcelona fazendo 9 pontos. Só que, daí para frente, aí a coisa complica um pouquinho, porque você vai ter o jogo contra o Benfica fora, você tem dentro de casa a Atalanta e o Bayern de Munique, você também tem jogo fora contra o Borussia Dortmund. São 4 jogos dificílimos que o Barcelona vai precisar ganhar pelo menos 2, né? Porque aí a gente chega naquela conta dos 15 pontos, que dá uma margem de segurança um pouquinho maior. Dito isso tudo, o grande condicionador do jogo diante do Mônaco na primeira rodada na estreia foi a expulsão do Eric Garcia. Não é novidade, porque o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões, estando com um placar favorável diante do PSG na temporada passada, porque o Ronald Araújo fez uma falta inexplicável no Barcolá e foi expulso em situações muito semelhantes. Olhando essa tabela e olhando esse histórico recente de tomadas de decisão individual que completamente acabam com o esquema, a ideia do jogo do Barcelona, até onde você vê o Barcelona caminhando nessa Champions? Você acha que é time para passar entre os 8 primeiros, para passar naquela zona ali de playoff, corre risco de ficar fora já na primeira fase? Como você vê esse time do Barça, meu caro Zé? Bom, então, para começar falando, né, da expulsão, só para a gente deixar claro aqui, foi merecida. Mais uma vez o Barcelona se atrapalhando em Champions League, a expulsão foi merecida. E falando também da minha expectativa quanto ao Barcelona nessa Champions, eu acredito que não será os 8 primeiros classificados, tá? Não estará dentro dessas 8 equipes classificadas, mas deve sim passar para a próxima fase. Penso que deve ir para a repescagem, o famoso play-in, que deve ser dessa nova fase de liga da UEFA Champions League, e falo isso também porque o Barcelona precisa deixar os seus jogos, as suas atuações tão belíssimas que é da Liga Espanhola, carregar e colocar também em prática na UEFA Champions League. Claro, foi apenas a primeira rodada contra o Mônaco, que é um clube do pote 4, como bem disse o Will Ferreira, mas também é uma boa equipe. Dá trabalho jogar contra o Mônaco e ainda mais fora de casa. É uma equipe que você terá e encontrará dificuldades atuando fora de casa. No calendário dessa Champions, o Barcelona é meio que obrigado a vencer, caso pense e queira, obviamente, claro que queira se classificar, é obrigado a vencer o Young Boys atuando em casa. Né? Tem que fazer esses 3 pontos e acredito, como você disse também, Rodra, que esses 9 pontos que o Barcelona poderá fazer enfrentando 13 equipes inferiores tem que acontecer para a classificação chegar também, porque você enfrentar a Atalanta, Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, não são equipes fáceis. Você terá muitas dificuldades, o Barcelona terá muitas dificuldades. A própria Atalanta não perdeu para o Arsenal, né? É uma outra sensação europeia que são os Gunners, e a Atalanta deu trabalho mais uma vez. O Real Madrid encontrou dificuldades também na Supercopa da UEFA, na Supercopa da Europa. Então, eu acredito que o Barcelona passa, né? Ele deve passar sim, mas vai encontrar dificuldades nesse caminho. Por mais que você tenha 9 pontos para fazer, que devem acontecer, mesmo atuando muito bem, convencendo, o Rafinha sendo o cara e jogando como armador, e mesmo assim também ele tem muitas movimentações que pode acontecer também na seleção brasileira, trazendo outro ponto do outro assunto que a gente estava falando aqui, essa junção dele, do estilo de jogo dele no Hans Flick, junto com o Lamine Yamal, o próprio Dani Olmo e o Lewandowski, cara, que se a bola chegar ele vai guardar, tem tudo para ser positivo, para ser muito bom durante toda a temporada. Mas a UEFA Champions League, eu acredito que o Barcelona deve realmente passar, mas acredito que seja para a repescagem. Maravilha. Com isso, concluímos o tema Barcelona no programa de hoje. Agora a gente vai para outro gigante europeu. Fujam para as colinas, que lá vem o Bayern de Munique triturando um atrás do outro. O rolo compressor da Baviera está ligado, está online e salve-se quem puder. Nas últimas 3 partidas, últimos 3 jogos, 2 pela Bundesliga
E a estreia na Liga dos Campeões no último meio de semana, você já viu na nossa thumb, baile de Munique, porque foi isso mesmo. 6 em cima do Holstein Kiel, 9 em cima do Dinamo de Zagreb e mais 5 em cima do Werder Bremen. 3 jogos, 20 gols marcados. Olha, assustador esse começo de temporada do Bayern com o Vincent Kompany, inclusive, que veio com muita desconfiança, porque fez um trabalho abaixo na Premier League, junto do Burnley, e aí vale fazer o parênteses. O Kompany, ele começa a sua carreira como treinador, ao mesmo tempo que ainda era jogador do Anderlecht. Aí depois passa, vai fazer os cursos, vai se desenvolver, e aí para no Burnley na segunda divisão inglesa, e com o Burnley na segunda divisão inglesa faz um campeonato assim espetacular, passa por cima de todo mundo na temporada 2022-2023, é campeão com o pé nas costas, com muita sobra na Championship, e com um jogo de muita técnica, jogo aproximado, troca de passes, aquela coisa toda, e diz que vai manter o estilo na Premier League. Chega na Premier League, degringola a coisa toda, ele inclusive muda o estilo de jogo, um pouquinho mais de jogo direto, um pouquinho mais de jogo físico, para tentar manter o Burnley, não dá certo, e aí, enquanto isso, o Bayern de Munique está tentando um técnico toma não de tudo que é lado, depois que o Thomas Tuchel anuncia que vai sair na reta final da temporada passada. É uma temporada desastrosa, com briga na diretoria, o Salih Hadžić saindo, deixando o cargo, briga com o Uli Hoeneß, a bagunça sem tamanho, como poucas vezes a gente viu do Bayern na temporada passada, todo mundo falando que a culpa era do Harry Kane, porque o Kane trouxe a zica de não ter título, não ter troféu, e por aí vai. Aí, de repente, o Bayern traz o Kompany, todo mundo torce o nariz, e o Kompany bota para jogar um time que vai fazendo o que vai fazendo nesse início de temporada. Agora eu vou começar com o meu querido Pedro Cunha mais uma vez, porque eu quero saber do Pedro Cunha. O que você viu que mais te chamou a atenção nesse time do Bayern nessas últimas 3 partidas? É um time que coloca muita bola no chão, que tem controladores de ritmo e de organização tática e de articulação muito interessantes, que gostam desse jogo mais bola no pé, tabela, 1-2, aquela coisa mais técnica mesmo. Aí eu estou falando de Kimmich, estou falando do próprio Harry Kane, que é centroavante, mas sai muito da área. O Olise, que não é ponta coisa nenhuma, foi vendido como ponta do Crystal Palace, mas é um cara muito técnico e de organização de jogo. O próprio Musiala, que tem esse drible de futsal maravilhoso. Como você vê esse início de temporada do Bayern? Até onde você acha que esse time pode se desenvolver, pode batalhar? E em que prateleira que ele está nessa briga por título na Liga dos Campeões da Europa, Pedro? Bom, Rodrigo, tiveram 2 coisas que me surpreenderam bastante em relação a esse Bayern, nem que surpreendem, né? Porque de um time do tamanho do Bayern de Munique, a gente espera justamente isso. Foi muito do que você citou, essa capacidade soberana dentro do jogo. Um time que controla os movimentos, né? Até aqui, quando a gente for parar para olhar todos os adversários do Bayern, até agora, na minha visão, o único time que pode levar algum tipo de perigo foi o Wolfsburg, onde o Bayern de Munique, teve alguma dificuldade, né? Venceu um pouco mais apertado, não foram essas goleadas que vêm acontecendo. Mas em relação a todos esses jogos até aqui da temporada, é a capacidade justamente do que você pontuou, de botar a bola no chão, dominar e controlar o jogo. O Bayern de Munique manda no seu jogo e no jogo do adversário, né? O Bayern é soberano dentro de campo durante os 90 minutos, em sua imensa maioria da temporada até aqui. Outra coisa que me traz bastante atenção, mas não é novidade para ninguém, né? É o início da temporada do Harry Kane, que é espetacular. Se a gente para olhar os últimos 3 jogos, são 8 gols e 2 assistências. Se a gente olhar os últimos 4, né, que tem a partida da Inglaterra contra a Finlândia na Nations League, ele também fez 2 gols, são 10 gols nos últimos 4 jogos, né? E o Harry Kane é um cara que muitas vezes acaba sendo um pouco boicotado, um pouco feito de piada por conta dessa história, desse meme, né, que se criou em cima do Harry Kane de ser um repelente de títulos. Dessa vez, acho que é a grande oportunidade dele de conquistar de fato, porque acho muito difícil do Bayern Leverkusen, do Borussia Dortmund, de qualquer outro time do campeonato alemão conseguir bater de frente com esse Bayern na temporada. Agora, em relação à Liga dos Campeões, né, existem times que toda edição de Champions a gente espera coisas muito grandes deles. Né? Para mim, é o caso do Real Madrid, é o caso do Manchester City, quando a gente olha esse desenho atual. E o Bayern de Munique, historicamente, é um time que a gente sempre espera muito. Né? Então, a minha expectativa com relação ao Bayern, mesmo sabendo que
tendo, na minha visão, que esses adversários que o time enfrentou até agora são bem abaixo e que a hora que o campeonato apertar, que afunilar, não vai ser esse mesmo show, não vai ser esse mesmo espetáculo, a minha expectativa em relação ao Bayern de Munique é um Bayern que pelo menos chegue nas semifinais, né? Que honre o tamanho da sua história e a expectativa que todo mundo coloca por conta principalmente da sua tradição, né? Que existem times que juntam o desempenho e a camisa, o Bayern é um desses casos. Maravilha, eu vou chamar agora mais uma arte que a gente tem aí para poder ilustrar essa fase recente do Bayern de Munique. A gente não colocou o jogo contra o Holstein Kiel, né? Que até porque o Holstein Kiel também, todo respeito, tá? É um time que tem um uniforme bem bacana, uma história bem legal, mas não começou legal a Bundesliga. Inclusive, em nível de desempenho, tá um degrau abaixo da concorrência. O Pedro falou, meu caro Will Ferreira, de jogos em que o Bayern fez contra adversários que não são tão fortes assim. Talvez os mais destacados, o jogo contra o Freiburg e também o jogo contra o Wolfsburg na Bundesliga, aí vitórias por 3-2 e por 2-0. Eu pude acompanhar o jogo contra o Wolfsburg, e é um primeiro tempo de muito domínio do Bayern, que faz 1-0, que cria muitas chances, e aí dá uma pane geral no começo do segundo tempo, que toma 2 gols, o Kim Min-jae, o zagueiro coreano, vai muito mal, né? Tem erros graves, assim, falhas graves defensivas, e aí depois na bola parada o Bayern consegue a recuperação, consegue se manter no jogo, né? Eu queria saber de você, primeiro, o que você viu desses 2 jogos do time do Bayern, segundo, até onde você vê esse time do Bayern chegando, e terceiro, você acha que o Kompany tem de fato o cacuete, a condição, a bagagem e o potencial para fazer com que o Bayern seja o time mais vistoso da Europa, o chamado time sensação, o papel que foi por muito tempo do Bayer Leverkusen na temporada passada, por exemplo. Inclusive o Bayern deve ser um candidato feroz aí contra o Bayern no título da Alemanha, né? Aí o Leverkusen contra o Bayern de Munique. Aí só para a gente passar aqui os números, né? Nos 2 jogos contra o Dinamo Zagreb e o Werder Bremen, 5 gols, nada menos do que 5 gols de Harry Kane do Furacão, o Olise fazendo 4 gols, 2 gols diante do Dinamo, 2 gols diante do Werder, e aí um gol distribuído para Musiala, Goretzka, Sané, Rafael Guerreiro e Gnabry. Então o sistema ofensivo do Bayern participando muito dos gols, além do intruso ali do Rafael Guerreiro, e o Goretzka jogando um pouquinho mais à frente, parecendo bastante dentro da área também. Então, por favor, Will, o que você vê desse Bayern, até onde você vê que ele pode chegar? Qual a sua opinião sobre o time do Kompany? Eu acho que tem, como tudo na vida, Rodrigo Serafim, tem 2 lados. Eu vou começar pelo lado bom, porque o Kompany, desde quando ele estava jogando lá no Anderlecht, na Jupiler League, que é o campeonato belga, o Kompany jogava no 4-2-3-1, um 4-2-3-1 extremamente bem definido. Acho que o Kompany dos tempos do Manchester City, ainda quando é o Pellegrini, etc., ele sempre se encaixou muito bem no 4-2-3-1 e ele leva esse esquema tático para os seus times. Foi assim no Burnley também, está sendo, né? Assim, com algumas variações no Bayern de Munique. E o Bayern de Munique é um time que fez história, né? Dos 10 campeonatos seguidos que ganhou da Bundesliga, em muitas e muitas oportunidades jogava em 4-2-3-1 ou em variações desse esquema tático. Então o Kompany, ele cai muito bem numa espécie de DNA do Bayern de Munique, aí multivencedor nos últimos anos. Mas tem uma coisa que me incomoda em relação ao Kompany, ô Serafim, sendo bem sincero, que é a tendência de todos os jogos virarem uma imensa várzea com o Bayern de Munique. Um futebol que os caras simplesmente vão para cima e aí o adversário não sustenta, o Bayern começa a enfileirar gol e aí o adversário simplesmente ou larga a partida ou o Bayern também se desconcentra. Foi assim com o Wolfsburg, foi assim com o Dinamo Zagreb também. Sei lá, eu realmente me incomodo um pouco quando eu encontro times tão poderosos assim. Eu confesso que eu prefiro sempre pensar na baliza 0, e isso no Bayern nem sempre é uma verdade, né? Fez uma partida excelente contra o Werder no último final de semana, mas contra o Dinamo Zagreb, assim, sobretudo em Champions League, fez 9 gols, lindo, maravilhoso, mas, cara, você tem que ter cabeça. Em Champions League, você tem que ter cabeça. Em algum momento, um time mais forte ofensivamente, que não tenha tantos momentos de desatenção,
pode cometer o crime contra o Bayern. Então, particularmente, acho que o Bayern larga já com certo favoritismo na Bundesliga, o que não é nenhuma novidade, né? Venhamos e convenhamos, mas essa tendência meio varziana do Bayern de buscar o gol a todo custo e não querer demonstrar não querer demonstrar a sua força psicológica, que inclusive o Kompany sempre tinha, né? O Kompany era um cara com um psicológico fora do normal, aguentou muita coisa durante a carreira e ele não consegue passar isso para os seus jogadores. Por sinal, o principal jogador dele talvez seja o maior meme do futebol mundial pela alergia dele a títulos. Então, eu, assim como fiz com o Barcelona, eu coloco as minhas barbas de molho em relação ao Bayern. Eu acho que um time que, não importa quantos gols faça, um time que toma 2 gols do Wolfsburg, que atualmente só tem uma vitória na Bundesliga, um time que toma 2 gols do Dinamo Zagreb, mesmo fazendo 9, não sei, eu ainda acho que esse time não bateu no teto, por assim dizer. Sigo curioso para ver, sobretudo, a atenção dos comandados do Kompany. Perfeito. Para a gente completar o assunto do Bayern de Munique, voltando para o Harry Kane, meu caro Zé Neto, abemos uma briga fantástica agora e vai ser uma briga feroz até o final. De um lado, Harry Kane, 5 gols nos últimos 2 jogos, 10 gols nas últimas 4 partidas, aí contando com o jogo da Inglaterra diante da Finlândia pela Nations. Do outro, Erling Haaland, que chegou nesse final de semana pelo Manchester City, empate frenético, maluco, absurdo com o Arsenal em 2-2 na Premier League. Chegou aos 100 gols com a camisa do Manchester City, uma carreira já fantástica, espetacular. Então, a briga promete ser muito boa. Harry Kane de um lado, Erling Haaland do outro. Na lata não. Na lata sim, mas com justificativa. Eu falei errado. É na lata, mas com justificativa. Quem vai ser o chuteira de ouro da temporada e por quê? Kane ou Haaland? Olha, vocês podem discordar, a gente pode criar esse debate aqui, mas eu acredito que vai ser o Haaland disparado, tá? Vai sobrar ainda, acredito. E olha que ele tá jogando na Premier League, mas mesmo assim eu fico com o time do Haaland para ser o chuteira de ouro dessa temporada, até pelo que ele vem fazendo e também na questão dos times. O time do Manchester City já tem toda a sua característica formada há muito tempo com o Guardiola. Já o time do Bayern de Munique, que é um novo trabalho, com novos jogadores. O Harry Kane, a gente sabe que ele conhece o caminho do gol, ele conhece o caminho das redes, isso não é algo a se questionar. Mas mesmo assim, o Bayern de Munique, eu tenho um leve receio sobre a questão do Bayern de Munique, em talvez ser mais como está o Real Madrid agora, depender mais de questões individuais dos seus atletas do que firmar um coletivo. O Will falou muito sobre a questão de gols tomados do Bayern de Munique, e isso já acontecia na temporada passada, que foi um desastre, pensando para o clube alemão. Você é eliminado da Champions, apesar que seja para o Real Madrid, por mais que seja o Real Madrid, numa semifinal, mas o fator Bundesliga pesa muito para o Bayern. Muita gente esquece, o Bayern de Munique não termina na segunda colocação. É o Stuttgart que fica como segundo colocado. O Bayer Leverkusen faz aquela temporada que vai ficar marcada para sempre e o Bayern é o terceiro colocado. Muitos gols a defesa do Bayern levou e mesmo assim, mesmo marcando muitos gols, o Harry Kane sendo o cara da temporada do time do Bayern de Munique, mesmo assim pouco produziu em questões de títulos. Mais uma temporada que ele não conquista títulos. Então, para voltar neste assunto bola de ouro, chuteira de ouro, brigar, com certeza ele sempre vai estar, pelo jogador que ele é e pelo que ele faz dentro de campo. Mas chuteira de ouro, com certeza, eu fico no time de Erling Haaland, viu, Rodra? Maravilha. Então, para a gente já ir nos encaminhando para o final deste Papo de Europa, agora a gente vai para a nossa agenda, né? Os jogos deste meio de semana, os jogos que acontecem por campeonatos europeus, começando com La Liga, que dos campeonatos nacionais, das top 5 ligas, é a principal competição que tem jogo nesse meio de semana. A gente vai acompanhar, claro, partidas como Sevilha e Real Valladolid, nesta terça-feira, a exemplo de Valência e Osasuna, e aí às 4 horas da tarde, Real Madrid e Alavés, mais uma vez Real Madrid no Santiago Bernabéu. Fica aí as expectativas para ver se a gente vai ter vaia, se não vai ter vaia, se o Real Madrid finalmente vai jogar, e por aí vai.
Na quarta-feira tem Girona e Raio Vallecano, jogo interessante. O Raio Vallecano vem de empate contra o Atlético de Madrid, vendeu cara, derrota para o Barcelona também no começo da temporada, enquanto o Girona vai se recuperando depois de início mais complicado. E também temos o Barcelona diante do Getafe, jogo dentro do estádio Luiz Companys, o Barcelona líder voltando para o seu estádio. Para completar, na quinta-feira, Celta de Vigo e Atlético de Madrid, jogo às 4 horas da tarde. Vocês querem dar um palpite, algum pitaco, alguma coisa, ou seguimos aí, depois a gente faz um apanhado? Podemos fazer um apanhado geral também, contextualizar as grandes ligas. Eu só quero falar, cara, que tabela é essa do Real Madrid? Parece que o Real Madrid só joga no Santiago Bernabéu, né, cara? Que começo de tabela maravilhoso, né? Como é bom ser poderoso. Terceiro jogo consecutivo dentro de casa, né? Na verdade, segundo jogo consecutivo. Fez o jogo contra a Real Sociedad, aí joga 2 em casa, primeiro contra o Espanhol e agora diante da equipe do Alavés. Mas que coisa, hein? Muitos jogos em casa para a equipe do Real Madrid. Então vamos lá. Copa da Liga Inglesa, a famosa nome do patrocinador Cup, né? Tem jogos até o mês de fevereiro, a grande final é sempre em fevereiro. E temos times grandes na parada nessa semana. Agora, terça-feira, Chelsea e Barrow se enfrentam. Exemplo de Manchester City e Watford. Aí vale um parêntese importante. O City não tem mais Rodri para a sequência da temporada. O volante candidato a melhor jogador do planeta e bola de ouro nessa temporada, na temporada passada. Campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha. Está fora do resto dessa temporada porque teve uma lesão de ligamento diante do Arsenal. Acabou se machucando sozinho ainda aos 15 minutos do primeiro tempo. Caiu sentindo muita dor. Foi substituído e está fora do resto da temporada, uma lesão, uma ruptura total do ligamento do joelho, e por isso, no joelho direito, ele fica fora da sequência da temporada. Falaremos muito mais no programa da semana que vem sobre esse Manchester City, agora sem o Rodri. Precisaremos de um tempinho de amostra, digamos, do City em campo. Vamos ter na próxima rodada do Campeonato Inglês. E aí, para você que está ligado no Papo de Europa, já fica aí o spoiler, vai ter Manchester City no próximo programa. Portanto, o City fica de fora, fica com o Rodri de fora, vai enfrentar o Watford dentro do Etihad Stadium, outro time que vai fazer o terceiro jogo seguido em casa, de passagem também, né, pela Copa da Liga, também na terça-feira. Para a gente completar a terça-feira, ainda tem o Aston Villa jogando fora de casa contra o Wycombe, e aí na quarta-feira, Arsenal e Bolton, jogo dentro do Emirates, e o grande jogo desta fase de 16 avos de final da Carabao Cup, ou da Copa da Liga Inglesa, Liverpool e West Ham, jogo em Anfield Road. Esse jogo eu tô animado para ver. Eu não sei vocês, então vamos lá. Desses jogos aqui, a gente ainda tem também na quinta-feira a Copa Itália com Napoli e Palermo, dentro das competições nacionais. Desses jogos, cada um destaca uma partida, começando por você, meu caro José Neto. Com certeza também esse Liverpool e West Ham, né? É o jogo que tem as duas equipes da grande prateleira, assim, que é a Premier League, né, das ligas inglesas, com certeza o Liverpool e o West Ham. Também um pouco para se firmar esses jogos de Carabao Cup, as equipes são poupadas, né, os titulares acabam não atuando, entram os reservas, os considerados reservas, são jogos para a gente também poder observar alguns jogadores que, no meio da temporada, quando os clubes mais precisam, que tem muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo, eles podem acabar virando titulares, ter mais minutagem. Então, acredito que essas Copas, vamos dizer assim, né, que tem uma inferioridade às grandes ligas, elas servem para isso também, para demonstrar alguns jogadores, mostrar alguns jogadores dentro de campo que talvez na Premier League, na La Liga, na Bundesliga não seriam utilizados. Então, Liverpool e West Ham, Rodrigo. Para você, meu caro Pedro Cunha. Rodrigo, em relação ao jogo dessa semana, eu vou com o Real Madrid e Alavés, muito por conta do que a gente comentou aqui, né? Desse prazo de validade para o Real começar a jogar bola, começar não só a vencer, mas começar a desempenhar, né? Vai ter a torcida a seu favor, jogar no Santiago Bernabéu. O Alavés é um time que faz até um início de temporada interessante, né? As equipes estão a 4 pontos de distância uma da outra, em relação à tabela de La Liga, mas para mim eu vou nesse jogo por conta desse cronômetro que está contando, esse reloginho está acabando o tempo dele para o Real Madrid começar a convencer. Então eu vou com essa partida porque eu acho que é um jogo crucial para o Real começar a atrelar o desempenho ao resultado. Porque se não tiver desempenho com o Alavés, mesmo que passe um início de temporada bacana, jogando em casa com boa parte do seu elenco à disposição, né? São poucos desfalques que
que vai ter o Real Madrid para essa partida, principalmente quando a gente fala dos nomes mais importantes, né? É diferente da última rodada de La Liga, antes da partida contra o Espanhol, que o Real tinha diversos desfalques, mas agora com todo mundo que é verdadeiramente muito importante, crucial, se não tiver desempenho contra o Alavés, aí a situação realmente mostra que é preocupante. Maravilha, para a gente fechar essa primeira rodada de palpitaços e pitacos, meu caro Will Ferreira. Aqui eu consigo vocalizar algo que eu tenho vários ódios na minha vida e um dos principais deles é a Copa da Liga. Para mim, a Copa da Liga em qualquer país, ela é um imenso nada. E aí eu pego o gancho do Zé Neto, é hora de você colocar os seus jogadores que não tem tanta minutagem assim. E assim, pensando num time que a gente até já falou aqui, acho que uma única vez, e tem um elenco bizarramente inchado, acho que o Chelsea tem que fazer um bom papel contra o digníssimo Barrow, que é um time, salvo engano, tá na League Two, que é a quarta divisão inglesa, e cara, assim, não importa quem entre, o Chelsea tem que mostrar um bom futebol para convencer, até melhorou nas últimas semanas, né? Venceu na última rodada da Premier League, não está tão mal quanto eu imaginei que poderia estar, salvo engano, é o quinto colocado da Premier League, mas assim, o Chelsea, o seu numerosíssimo elenco tem que fazer um bom papel contra quem quer que seja, e se o adversário é o ilustríssimo Barrow, aí tem que ser nível Bayern de Munique que eu falei, sabe? Vamos pro jogo, vamos lá. Vale lembrar, o Manchester United fez 7-0 no Bayern na semana passada por esta mesma fase da competição, então isso aí, mais ou menos no que bradava o Will Ferreira. Agora, para a gente completar esse giro de agenda, vamos para a Liga Europa da UEFA, que começa nesta temporada na sua fase de Liga também, a exemplo da Champions League, é o mesmo modelo, a mesma dinâmica, o mesmo regulamento, e teremos os primeiros jogos agora nesta quarta-feira. Vamos passar a rodada completa e a gente escolhe os jogos mais destacados, mais bacanas para falar um pouquinho. AZ Alkmaar e Elfsborg da Noruega contra o AZ Alkmaar da Holanda jogam. Se enfrentam também Bodo Glimt e Porto. Esse jogo tem potencial de ser um jogo até interessante. Anderlecht e Ferencváros. Anderlecht da Bélgica contra o Ferencváros da Hungria, jogo na Bélgica. O Dinamo de Kiev recebe a Lazio que venceu nesse final de semana pelo Campeonato Italiano. Tem jogo complicado, importante contra o Dinamo de Kiev, deve ser na Polônia. Vale lembrar que a Ucrânia não está recebendo jogos no seu território ainda por conta do conflito com a Rússia. Galatasaray de Osimhen e Mertens, a nova dupla de ataque ex-Napoli, enfrenta em casa o PAOK da Grécia, ex-clube, inclusive, de Abel Ferreira. O Ludogorets, da Bulgária, enfrenta o Slavia Praga, da República Tcheca. Slavia Praga que caiu na última fase pré-Champions para o Lille, da França, e por isso vai jogar a UEFA Europa League. O grande jogo, em termos midiáticos, né? O Manchester United recebe em Old Trafford o Twente da Holanda, jogo dentro da Inglaterra. Para a gente completar, a quarta-feira tem Midtjylland e Hoffenheim, jogo na Dinamarca, e também Nice e Real Sociedad. O Nice, que nesse final de semana fez 8-0 contra o Saint-Étienne pelo Campeonato Francês. Então, olho no Nice, a Real Sociedad meteu 4 bolas à trave do Real Madrid, mas perdeu há 2 rodadas atrás por La Liga. Então, esse também deve ser um jogo bem bacana. Agora, para a gente passar para quinta-feira, complemento dessa primeira rodada da Europa League, tem Fenerbahçe e Real Union Sangiloase, jogo também na Turquia, jogo importante, Sangiloase da Bélgica contra os turcos do Fenerbahçe. O Malmö enfrenta o Rangers, jogo na Suécia. Tem Ajax e Besiktas, jogo dentro da Johan Cruyff Arena em Amsterdã. Outro jogo muito legal, muito bacana. Esse eu acho que se eu estiver fazendo nada, assim, aquela tarde bem tranquilinha, talvez eu dê uma olhadinha, dê uma visualizadinha. Tem Roma e Atlético Bilbao. Belo jogo dentro do Estádio Olímpico de Roma. A Roma venceu o primeiro jogo da temporada depois de demitir Daniele De Rossi nesse final de semana. Venceu a sensação Udinese por 3-0 nesse final de semana e finalmente conseguiu a primeira vitória na temporada. Tem também Braga e Maccabi Tel Aviv, no maravilhoso estádio municipal de Braga, um dos mais bonitos do planeta. O FCSB, que é o dissidente do Steaua Bucareste, vai enfrentar o RFS, jogo que acontece na Romênia. O Eintracht Frankfurt recebe o Viktoria Pilsen da República Tcheca, jogo que acontece em Frankfurt, na Alemanha. Para completar, Lyon e Olympiacos, jogo no Parque Olympique Lyonnais,
na França, e Tottenham e Karabag no Tottenham Hotspur Stadium, no norte de Londres, essa rodada da UEFA Europa League. Então, agora começando pelo José Neto, destaque, grande jogo desta rodada de Europa League. Para mim, eu acredito que o que eu mais veria, o que eu mais estou animado para assistir, vamos dizer assim, é Roma e Atlético Bilbao, tá? Vejo que é um jogo dos mais equilibrados que a gente pode ter nesta primeira rodada. A Roma com um novo trabalho, mais uma vez iniciando, mais uma nova forma de jogar, um novo estilo de jogo. E, por outro lado, o Atlético Bilbao, que sempre tem times equilibrados, né? E o Nico Williams, que é o grande cara. Muito se falou após a Eurocopa também que o Nico Williams poderia ir para o Bayern, para o Barcelona, acabou que ficou no Atlético Bilbao. Isso é um ponto positivo também, visto que hoje em dia quem mais tem dinheiro é quem tem os melhores jogadores, e mesmo assim ele ainda continua no Atlético Bilbao. Isso é pouco, hoje em dia é pouco que a gente vê sobre isso. Então acredito que é o jogo mais legal e um jogo aberto também. São duas equipes que buscam jogar, atacar e criar grandes oportunidades. Agora contigo, Will Ferreira. Rodra, eu sempre fico de olho nos times portugueses. E se não é rival do Sport Lisboa e Benfica, eu confesso que eu torço. Então, até por conta do coeficiente da UEFA, etc. Então, estarei na torcida pelo Sporting Braga contra o Maccabi Tel Aviv, Sporting Braga, que vem aí de uma pequena crise, perdeu o derby do Minho para o Vitória de Guimarães por 2-0, empatou com o Gil Vicente 0-0, então tá no momento oscilante na temporada os arsenalistas, e aí eu vou ter que, cara, que missão inglória, né? Zicar o Porto contra o ilustríssimo Bodo Glimt da Noruega, o Porto que demitiu o Sérgio Conceição na última intertemporada, efetivou o Vitor Bruno, que era uma espécie de auxiliar, digamos assim, do Sérgio Conceição, e por hora começa fazendo um bom trabalho. É muito difícil buscar o Sporting do Rubem Amorim, a gente já falou disso algumas vezes aqui, inclusive já teve clássico e o Porto já perdeu pro Sporting, mas aparentemente o Porto em competições europeias, sobretudo na Europa League, pode ser que tenha algum sucesso. Acho que o Porto, que é um time que tá sempre batendo, né? Tá sempre lá, oitavas, quartas, etc. Acho que o Porto pode ter um horizonte bacana na Europa League, confesso. Perfeito, para completar, Pedro Cunha, só antes um detalhe do que falou o Will Ferreira. Até a temporada passada, a gente tinha os times que vinham da Champions para jogar a Europa League. Não teremos essa temporada. Ou seja, nesses 36.426 times que eu acabei de listar aqui nos jogos dessa semana, estará o campeão da Europa League dessa temporada. Portanto, todos os favoritos, todas as principais camisas já estão aí. É uma delas que vai ganhar o título. Seu jogo, Pedro Cunha. Rodrigo, vou destacar 2 jogos, mas não pela qualidade do jogo, nem pela história, mas por gosto pessoal. Sou muito fã do Manchester United, gosto bastante. Meu time favorito é da Inglaterra, então vou destacar Manchester United e Twente, não é à toa que estou com a camisa do United, mas também vou destacar outro jogo, que é Fenerbahçe PSG, porque eu acho a torcida do Fenerbahçe, eu acho absurda, eu acho muito legal a festa que os caras fazem, então vou ficar de olho só no pré-jogo, para ver se vai rolar algum mosaico, como é que vai ser a festa na entrada em campo. Dentro de campo, eu tô nem aí para o jogo do Fenerbahçe, mas eu acho a festa da torcida tão bacana que eu vou ficar de olho só em relação a isso mesmo. E detalhe, o Fenerbahçe no final de semana de clássicos, até para a gente completar aqui esse nosso episódio, Fenerbahçe derrotado dentro de casa pelo Galatasaray, grande atuação do Osimhen, grande atuação do Mertens, para a gente completar. O Milan, 6 derrotas consecutivas no derby de La Madonnina, tomando um agregado de 14-1, conseguiu vencer, conseguiu derrotar finalmente a Inter, vitória por 2-1, gol do Gabia no finalzinho de cabeça, depois do primeiro gol do Pulisic, empate do Di Marco. Então o Milan respira aliviado, Paulo Fonseca tá balançando no cargo, mas ainda tem briga, ainda tá garantido no cargo do técnico português recém-chegado, e o Milan finalmente derruba o tabu diante da Internazionale. Falando aqui da América do Sul, tivemos clássico entre River Plate e Boca Juniors. O River Plate saiu vencedor dentro da Bombonera, placar de 1-0, o Boca até empatou, mas teve gol anulado por conta do VAR.
E para a gente completar, também teve jogo importante, Lyon e Olympique de Marselha. Não é o grande clássico assim da França, mas é um clássico importante. E o Olympique de Marselha, com 1-1, venceu fora de casa por 3-2. Eu já tinha citado anteriormente o Arsenal e Manchester City da Premier League, placar de 2-2. Então, uma rodada recheada de clássicos muito importantes. E a gente vai ver o resultado disso agora, nesse meio de semana, com competições europeias e também com as Copas Nacionais. Meu caro Pedro Cunha, sempre um prazer inenarrável contigo. Um abraço, até a próxima, Pedro. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Rodra, Will, Zé Neto, Luca Dutra. Muito obrigado a todo mundo e principalmente a você que nos acompanhou em mais uma edição do Papo de Europa. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Rádio Carijó, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para aquele amigo teu que gosta de futebol europeu o nosso programa, porque semana que vem estaremos de volta com a nossa edição semanal do Papo de Europa. Tamo junto! Meu caro Zé Neto, de camisa da Albânia, de Silvinho hoje. Um abraço, até a próxima, craque. Agradeço mais uma vez pela oportunidade aqui de estarmos juntos, falando, debatendo, discutindo sobre o futebol europeu. É sempre um prazer. Agradeço à Rádio Carijó e a você, nossa audiência ligada aqui sempre. Se tem futebol, tem Rádio Carijó, seja do futebol brasileiro, seja do futebol europeu. É futebol na Rádio Carijó. Meu caro Will Ferreira, sempre adepto do jogo que privilegia a defesa, que não toma gols, que evita que o adversário faça festa. O meu abraço, meu muito obrigado por esse programa e até a próxima. Muito obrigado, Rodrigo Serafim, te agradeço a companhia, parabenizo pela condução e pela transmissão, estendo meus cumprimentos a todo mundo, e hoje eu peço desculpas aos torcedores do Barcelona, do Bayern, aparentemente eu joguei água aí no chopp, falei que calma, vamos com calma, meu povo, peço desculpas, mas vamos ver, sabe aquela história do Vianney Carlet, Tyson ou Messi, a história dirá? Aí a gente vai ver. Com essa eu me despeço, muito boa tarde, até a próxima. Que espetáculo! Eu também vou ficando por aqui com o Papo de Europa. Reitero o convite feito pelos amigos, pelos colegas. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, comente. Você faz o programa com a gente faz o programa por você, que está aí do outro lado. Então, nos ajude. É um prazer sempre estar aqui, trazendo o melhor do futebol europeu, o melhor do futebol internacional, para que você se mantenha atualizado, para que você debata, para que você opine, para que você tenha sempre muito futebol internacional aqui com a Rádio Carijó, porque você já sabe de cor. Se tem futebol, tem Rádio Carijó. Um abraço e até semana que vem, pessoal.